Quem tem dúvidas, pergunta. E eu respondo ao Davi Miranda, que mandou 8 questões sobre responsabilidade civil. Hoje o programa é todo dele. E de vocês que me assistem e vão saber como participar da competição jurídica que vai sortear livros de direito aqui no programa. Não se afaste da telinha por 5 minutos. Aprenda mais alguma coisa sobre responsabilidade civil e saiba como participar no final do programa, daqui a 4 minutos e meio. Respondendo ao Davi Miranda, prefácio indispensável. Responsabilidade civil é a obrigação de reparar dano causado a terceiro. Lembra da Maria Gasolina sem freio que bateu feio no carro alheio? E do pedreiro Juan Paredes, que trabalhava sem equipamento e quebrou a cabeça? Pois é, responsabilidade civil. Alguém nessas histórias vão pagar pelos danos. Primeira pergunta. Diferença entre responsabilidade civil objetiva e subjetiva. Responsabilidade objetiva. Obrigação de reparar o dano independentemente de ter culpa pelo acontecido. Isso pode ser imposto por lei em determinadas circunstâncias ou derivar do risco inerente a certas atividades. Responsabilidade subjetiva. Teoria da culpa. Só é obrigado a reparar o dano quem deu causa a ele. Segunda pergunta. Nos acidentes de trabalho pelo desempenho de atividades perigosas ou de risco, a responsabilidade do empregador é objetiva ou subjetiva? Alguns acham que é objetiva, outros que é subjetiva. A Constituição diz que o empregador culpado pelo acidente tem de indenizar o empregado. É a responsabilidade civil subjetiva do empregador, com culpa. Aí vem o Código Civil e estabelece a responsabilidade objetiva, sem culpa. Quando? Quando a lei manda, responsabilidade do dono de animal, do dono de prédio em ruína, de proteção do meio ambiente, etc. E pelo risco, no exercício de atividade que por sua própria natureza, implica risco para os direitos de outrem. É a teoria do risco. E aí começam as divergências de opinião. Para a maioria dos estudiosos, a responsabilidade do empregador é sempre subjetiva. Ele só é obrigado a reparar o dano se for provado que o acidente aconteceu por culpa dele, mesmo nas atividades insalubres e perigosas. Mas há quem aplique a teoria do risco. Terceira pergunta eu considero respondida. Quarta pergunta. Quem julga a ação que pede indenização a empregador por acidente de trabalho é a Justiça do Trabalho, Constituição Federal, artigo 114. A quinta pergunta eu também considero respondida. Sexta pergunta. Como se analisa a teoria do risco? Bem, o empregador deve indenizar o dano por acidente de trabalho, mesmo que não tenha culpa, pelo simples fato do empregado ser colocado em situação de risco para exercer atividade em proveito econômico dele, empregador. Seria uma divisão equânime do risco. Sétima pergunta. Conceito de acidente do trabalho. Adaptei do Maurício Godinho Delgado. É o fato ou ato que produz significativa agressão à saúde física e mental do trabalhador. A oitava pergunta eu considero já respondida. E disse o rei Salomão, mais vale o bom nome do que as muitas riquezas. Ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. E neste mês de dezembro tem competição jurídica no programa. Conforme eu prometi na semana passada, hoje, dia 2 de dezembro de 2005, declaro aberta a primeira temporada de competição de Direito Civil do Quem Tem Dúvidas. Para participar, responda a pergunta inspirada no poema Ingratidão, de Raul de Leone, que fala de uma amendoeira que ele plantou e foi dar frutos no pomar alheio. Eu pergunto, os frutos caídos de árvore do terreno vizinho pertencem a quem? Ao dono do solo onde caíram ou ao dono da árvore? Envie sua resposta para eusei@stf.gov.br. Se estiver correta, você estará concorrendo a estes livros. Curso de Direito do Trabalho, de Maurício Godinho Delgado. Processo de execução, temas políticos e atuais, coordenação de Gilberto Gomes Bruschi. Os direitos sociais e econômicos e a discricionariedade da administração pública, de Otávio Henrique Martins Port. Na sexta-feira que vem, você já saberá se foi um dos vencedores da competição. Participe! O endereço para mandar as respostas é eusei,
stf.gov.br. E a pergunta é: os frutos caídos de árvore do terreno vizinho pertencem a quem? Ao dono do solo onde caíram ou ao dono da árvore? Até sexta-feira que vem, aqui na TV Justiça às 7h30 da noite, com reprise às 11h30 e na Rádio Justiça durante a programação. Até lá! Saiba como funciona a justiça brasileira.